Se você encontra uma composição do ciclo, olha o preço, copia para o seu orçamento e segue em frente? Se a resposta for sim, cuidado, porque uma composição do ciclo pode estar tecnicamente correta no papel e mesmo assim gerar um orçamento completamente errado para a realidade da sua obra. E isso acontece porque o maior erro do orçamentista não é errar um cálculo, é utilizar corretamente um preço que não representa a condição real de execução. Hoje eu vou mostrar, através de uma composição para aplicação de concreto asfáltico, como interpretar o ciclo. Vamos analisar 5 pontos que podem mudar completamente o custo: a data base e unidade da federação, a descrição da composição, a produtividade, o CAP e o transporte da massa. E fica até o final, porque o último ponto é justamente onde muita gente olha apenas para a distância no mapa e esquece que a DMT não é simplesmente medir os quilômetros. Se você trabalha com orçamento de obras rodoviárias, essa aula pode evitar um erro que custa muito mais do que alguns minutos de análise. Antes de entrar nesses pontos, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Manuel Melo, engenheiro civil, especialista em orçamento de obras, e este vídeo faz parte de uma série que vou produzir aqui no canal sobre o ciclo, trazendo uma abordagem prática para você entender não apenas como consultar o sistema, mas principalmente como interpretar as informações e tomar melhores decisões no orçamento. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Como Interpretar uma Composição do Ciclo. E hoje vamos falar de uma situação muito comum no orçamento de obras rodoviárias: a composição para a produção e aplicação do concreto asfáltico. Mas eu quero que você enxergue essa aula de uma forma diferente. Eu não quero simplesmente mostrar onde está o preço. Eu quero mostrar como pensar como um orçamentista quando abre uma composição do ciclo. Normalmente, quando alguém abre uma composição do ciclo, a primeira coisa que procura é o preço unitário. Mas essa deveria ser uma das últimas perguntas. Antes do preço, existem perguntas muito mais importantes. O que exatamente essa composição está considerando? Em qual condição ela foi estruturada? Qual é a produtividade prevista? Quais insumos estão incluídos? E quais custos ainda precisam ser apropriados separadamente? Vamos começar pelo básico, mas que muita gente ignora: a database e unidade da federação. Toda composição do ciclo está associada a uma determinada referência de preço. E isso significa que eu não posso simplesmente pegar uma composição do ciclo de Pernambuco, por exemplo, e utilizar como se fosse automaticamente aplicável a outro estado. Também não posso pegar uma composição de uma database antiga e considerar que o preço representa a realidade atual. Por quê? Porque os preços dos insumos mudam. E não mudam apenas ao longo do tempo, eles também podem variar regionalmente. Então fica a primeira pergunta para você fazer sempre que abrir uma composição: qual é a unidade da federação e qual a database dessa composição antes de olhar o preço. Agora vem um ponto que eu considero fundamental: não leia somente o título da composição. Imagine que você encontrou uma composição relacionada a aplicação de concreto asfalto. Você pensa: é concreto asfalto? É exatamente o que eu preciso. Calma. Precisa ir além. Essas características não estão ali apenas para deixar a composição mais detalhada. Elas representam premissas técnicas. E quando a premissa muda, pode mudar o consumo dos materiais, a produtividade e, consequentemente, o custo. Composição semelhante não significa composição equivalente. Agora chegamos a um dos pontos mais importantes: produtividade. E aqui está uma pergunta que eu gostaria que você começasse a fazer sempre: de onde vem essa produtividade? Porque a produtividade não é apenas um número dentro da composição. Ela está diretamente relacionada à capacidade de produção da equipe e dos equipamentos. Produtividade define quanto serviço pode ser executado em determinado período. Mas a pergunta mais importante aparece aqui: como essa produtividade surge dentro da composição?
ela não deve ser vista simplesmente como um número que o ciclo apresenta. Para entender sua lógica, precisamos olhar primeiro para o processo executivo e para os equipamentos necessários para realizar o serviço. Nesta composição de croquete asfalto, precisamos entender como o serviço será produzido, transportado, distribuído e compactado. A própria norma do DENIT 031/2024 é uma fonte técnica para compreender o processo executivo e os equipamentos necessários. E aqui está um ponto importante para o orçamentista. Os equipamentos determinam a capacidade de produção do serviço. Então, a partir da relação dos equipamentos necessários para executar cada etapa do serviço, podemos analisar a capacidade do conjunto e, consequentemente, definir a produtividade da equipe. Mas atenção, não estamos falando simplesmente de somar a capacidade de todos os equipamentos. É preciso entender como eles trabalham em conjunto, qual equipamento limita a produção e como ocorre o equilíbrio entre etapas do processo. Por exemplo, se temos uma usina produzindo a mistura, caminhões realizando o transporte, uma vibroacabadora fazendo a distribuição em rolos, executando a compactação, todos esses equipamentos precisam estar compatibilizados em termos de capacidade e tempo de operação. E é dessa relação entre equipamentos, capacidade de produção, condições de execução e organização da operação que chegamos à produtividade considerada na composição. Podemos resumir essa lógica da seguinte forma: equipamentos, capacidade de produção, produtividade, tempo de execução e custo. Antes de continuarmos, quero fazer uma pausa rápida para falar de uma coisa que pode ajudar quem quer se aprofundar nesse assunto. Se você está acompanhando essa aula e percebe que precisa desenvolver mais segurança para elaborar, analisar, interpretar um orçamento de obras de infraestrutura, eu tenho um treinamento completo, Orçamento de Obras Rodoviárias. Nele eu mostro de forma prática como estruturar um orçamento, trabalhar com composições de custo, interpretar referências como ciclo, analisar a produtividade, custo, BDI, entender a lógica por trás dos números. A ideia é desenvolver o raciocínio de orçamentista para que você consiga entender de onde o custo vem e tomar decisões mais seguras. Se quiser conhecer o curso, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Agora chegamos a uma das armadilhas mais perigosas. Você olha para a composição de usinagem e pensa: pronto, a mistura asfáltica está aqui. Mas será que está mesmo? E o CAP? Esse é um daqueles detalhes que pode passar desapercebido e gerar uma diferença importante no orçamento. Na composição que estamos analisando, o CAP é considerado separadamente. Portanto, se você simplesmente pegar o custo da usinagem e acreditar que ali está todo o custo da mistura, pode estar subestimando o orçamento. E o CAP, onde entra nessa composição? Agora vamos ver um detalhe que costuma gerar muitas dúvidas na interpretação da composição de usinagem de concreto asfáltico. Ao analisar a composição, você pode perceber que o CAP não está sendo considerado diretamente no custo da usinagem. E por que isso acontece? Porque o ciclo trata o ligante asfáltico de forma separada, permitindo que o orçamentista aproprie o custo do CAP de acordo com a localização e as condições específicas do empreendimento. E aqui entra uma responsabilidade importante do orçamentista. Para determinar o custo efetivo do CAP, precisamos identificar a refinaria ou fonte de fornecimento mais adequada para atender aquela obra, obter o preço do ligante nessa origem e, posteriormente, considerar o transporte da refinaria até onde será produzida a mistura. Ou seja, não basta simplesmente pegar o preço do CAP e inserir na composição. Precisamos considerar preço do CAP na origem, transporte até a usina e custo efetivo do CAP na usina. E esse processo precisa ser incorporado à composição de acordo com a quantidade de CAP necessária para produzir aquela massa asfáltica. E agora chegamos ao quinto ponto: transporte. Depois da usinagem, essa massa precisa chegar onde será aplicada. E aqui aparece outra pergunta clássica: qual é a DMT? Parece simples, não é? Você abre o mapa e mede a distância e pronto.
Só que não, porque a DMT não é simplesmente a distância em linha reta entre a usina e a obra. Precisamos analisar o percurso efetivamente utilizado e as características dos trechos. A composição destaca 3 condições: leito natural, rodovia primária, pavimentada. Cada condição interfere na velocidade operacional e, consequentemente, no custo do transporte. Neste vídeo aqui explico o momento de transporte. Então, quando você estiver calculando o transporte da massa asfáltica, não pergunte somente quantos quilômetros, pergunte quantos quilômetros em cada condição de transporte. Vamos imaginar agora que você recebeu um orçamento de uma obra rodoviária e precisa analisar uma composição de concreto asfáltico. Eu faria 5 perguntas. Qual é a data base e a unidade da federação? A descrição da composição corresponde exatamente à solução do projeto? A produtividade é compatível com a realidade da obra? O CAP está contemplado ou precisa ser apropriado separadamente? Como foi calculado o transporte dessa massa e a DMT? Se você responder essas 5 perguntas antes de aceitar o preço da composição, sua análise já muda completamente de nível. Perceba que em nenhum momento nós começamos pelo preço. Começamos pelas premissas. E esse é o grande segredo para interpretar corretamente uma composição do ciclo. O ciclo não deve ser utilizado simplesmente como uma tabela onde você procura o preço e copia para a planilha. Você precisa entender o que aquele preço representa. Agora eu quero deixar 3 erros para você guardar. Erro número 1. Pegar uma composição de outra unidade da federação ou outra database sem verificar a referência. Erro número 2. Olhar apenas para o título da composição e ignorar características técnicas. E erro número 3. Olhar a distância da usina até a obra e considerar que isso sozinho define o custo de transporte. Então, se você quer realmente dominar o ciclo, comece a mudar a forma como você olha para uma composição. Não pergunte apenas quanto custa, pergunte o que esse custo está representando, qual é a database, qual é a unidade da federação, qual é a solução técnica, qual é a produtividade, quais insumos estão contemplados e qual é a condição de transporte. Porque essa leitura crítica é que transforma uma simples consulta ao ciclo em uma análise de orçamento. E na próxima aula eu quero avançar ainda mais. Então, se você quer aprender sobre o ciclo dessa forma, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanhe essa série. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.